Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que muda completamente a forma como a gente enxerga a estética, que é o eixo intestino-pele. Porque muitas vezes o problema não está no cosmético, nem tampouco no protocolo. Está naquilo que acontece dentro do nosso corpo. E, lógico, dentro do corpo da nossa cliente, da nossa paciente, que é a peça principal do nosso trabalho. E tudo isso acontece de uma forma silenciosa, não visível. Então, se esse assunto é importante para você, fica até o final desse vídeo para a gente conversar melhor sobre isso. Já me segue, já se inscreve aqui no meu canal, né? Compartilha esse vídeo e, se puder, me dá um like. A pele, gente, ela não funciona sozinha. Na verdade, o nosso corpo todo não funciona sozinha, tudo é uma grande máquina. Mas a nossa pele em particular, a gente pode chamar de um órgão de comunicação. Então, ela responde a tudo, não é? Portanto, né, que ela é o órgão maior que a gente tem no nosso corpo. Ela divide o nosso eu interior com o nosso eu exterior, com o mundo lá fora. Ela se comunica em primeiro lugar com o mundo. Então, a nossa pele, ela responde ao sono, ao estresse, à alimentação, à inflamação, ao intestino. Durante muitos anos, a gente tratava a pele de uma forma isolada. Vamos lá e vamos tratar a acne, a mancha, a pele. Mas e a conexão com o restante do corpo? Porque ela se comunica com todos os órgãos, com todos os outros órgãos, todas as reações químicas e bioquímicas. Mas hoje isso mudou. E cada vez mais essa conexão entre a microbiota intestinal e a inflamação cutânea vem à tona. É um estudo muito interessante. Quando o intestino ele está desequilibrado, o corpo tende a produzir mais mediadores inflamatórios, né? E hoje que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu posso trazer isso até com mais propriedade, né? Porque olha só, eu estou com a rosácea afetada, estou abatida, porque eu estou passando por um processo inflamatório. Tudo começou com uma virose, com um problema intestinal e migrou para uma função renal desequilibrada. Quem sofreu com isso? A minha pele, a minha aparência. Então, eu me coloco sempre no lugar do meu paciente. Eu olho no espelho, eu percebo que parece que eu envelheci um pouquinho esses dias. Olha, estou mais flácida, minha pele está ressecada. A rosácea apareceu. Essa leitura que a gente tem que ter. Então, hoje, especificamente, falei, vou até fazer um relato aqui pessoal, porque eu acho que conecta bem com o que eu quero falar para você, né? Então, isso tudo traz para a gente algumas reflexões sobre a acne, sobre a rosácea, sobre uma pele sensível, a oleosidade que pode estar alterada, o melasma, que às vezes melhora, às vezes piora, aquela coceirinha que aparece. Minha pele não tinha nada, de repente começou a descamar. Pode ser o produto, pode ser o protocolo que eu fiz, até mesmo o envelhecimento acelerado. Então, olha que conexão importante é a gente entender que aquela paciente que a gente está tratando, às vezes passa por uma virose, passa por um probleminha, nem te conta. Por isso que eu digo que a avaliação é importante e a reavaliação é diária.
Porque a todo dia a gente está passando por momentos diferentes, principalmente em relação ao clima, nossa saúde e tudo mais. Mas se você ainda não me conhece, eu sou Elisete Garcia, eu sou bióloga de formação, esteticista há 50 anos. Eu sou uma das precursoras no que se diz curso técnico, porque antigamente só existiam os cursos livres de estética. Embora eu tenha 50 anos de atuação, eu continuo trabalhando hoje como consultora, palestrante, e coordeno a área técnica de uma empresa de cosmético, continuo atuante, estudando sempre. E durante a minha vida eu tive muita sorte de trabalhar com cirurgiões plásticos, de ter grandes parcerias, e isso tudo para a gente vai acumulando aprendizado, né? Conhecimento. Bom, mas vamos voltar lá no nosso assunto, né? Aí a gente tem uma pele da cliente que melhora, de repente piora novamente. O que eu fiz de errado? Muitas vezes a gente não consegue controlar momentaneamente aquela manifestação da pele que ela vem procurar. Por quê? Porque de alguma forma a origem daquilo, que é uma origem inflamatória, continua ativa. Então, enquanto eu não recuperar a causa, eu não vou ter um resultado legal na pele. Então, a gente pode imaginar uma cliente nossa que de repente dorme mal. A gente pergunta isso lá na ficha, né, de anamnese. De repente, ela vive estressada, ela tem um trabalho estressante, ela tem uma família estressante, se alimenta muito mal, não bebe água, o intestino não funciona adequadamente, vive cansada. Essa questão do viver cansada e dores e tudo mais é muito importante para a gente avaliar. E aí, a pele não responde ao protocolo que eu fiz. Por quê? Porque a causa está em alguma origem inflamatória que está ativa, a gente não tem como tratar muitas vezes, é fisiológico, é medicamentoso, né? E aí muitas profissionais se frustram, muitos clientes se frustram, acham que o tratamento não está funcionando, que o produto não está funcionando, quando na verdade o que não está respondendo é o organismo. Ontem mesmo eu me deparei com uma questão dessa. A pessoa comprou um produto e diz assim: esse produto não funcionou. Eu usei na minha cliente numa sessão de detox e o produto não eliminou líquido. Mas quem elimina líquido não é o produto. Então, vale essa questão da gente refletir melhor sobre o nosso posicionamento diante de tudo isso. Agora, quando na verdade a pele está respondendo ao organismo, então a gente entende a estética atual, uma estética inteligente, uma estética que realmente acredita na junção da fisiologia, né, e do corpo todo e essa comunicação dos órgãos. A gente entende, se o corpo oscila, a pele também oscila. E quando a gente fala principalmente do estresse, ele tem um papel gigante. A gente conhece a síndrome do colo irritável. O que é isso? O estresse leva o nosso intestino a ter um comportamento diferente. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, o cortisol elevado desse momento estressante altera a inflamação, a barreira cutânea, a flora intestinal, a produção de sebo, a microbiota intestinal também está desequilibrada. E aí, em período de ansiedade, olha aí, a rosácea, uma acne, né? Uma pele mais opaca, sem brilho. E a gente às vezes não está entendendo exatamente o que está acontecendo. Será que a gente está avaliando direitinho, né? Porque,
Que associação isso tem com a pele? Total associação, tá? Tudo que passa na mente, no coração, no meu cliente, tem importância, porque a pele sente. A acne adulta, por exemplo, e a acne adulta feminina, que vocês percebem que a acne adulta, ela comete as mulheres. Ela é um grande exemplo disso, né? Às vezes a cliente não precisa de secativo, não precisa de limpeza de pele, ela precisa de equilíbrio biológico. Aí a gente vai lá e agride mais essa pele. Faz uma limpeza de pele cheia de extração, bota um ácido, a gente acaba entregando o quê? Mais inflamação. Então, olha que interessante onde a gente pega o nosso erro, né? A gente não está equilibrando nem a pele, nem o gatilho que está lá no intestino dela, tá? E isso é um erro. A agressão excessiva é tentar compensar piorando, porque eu aumento a agressão, aumento essa inflamação com ácido, com peeling, estímulo, extração, né? Eu não tô corrigindo o problema, entendeu? Só que uma pele que já tá inflamada, ela vai ficar reativa, né? Que nem quando você tá estressado, nervosa, alguém faz assim, você, o que é? A pele faz a mesma coisa. Então, controlar a inflamação hoje talvez seja um dos maiores pilares da estética, sabe? É muito importante você lembrar disso, anotar isso, fixar isso na sua mente. E não é sobre diagnosticar doença. Eu não preciso diagnosticar doença nenhuma porque eu não sou médica. É sobre a gente entender e observar que existem sinais. E aí a gente vai passar para o nosso colega competente, que é o médico. Mas a gente já sabe aí que uma boa avaliação mostra tudo isso. Porque ela vai te falar sobre o sono ruim, sobre o estresse elevado, sobre o inchaço. Ela vai te comentar algumas coisas durante essa avaliação e você vai observar. E aquelas perguntas que estão ali, né? Seu intestino funciona direito? Você dorme bem? Sua alimentação? Tudo isso vai fazer parte do nosso tratamento, da nossa observação. Olha que legal. Eu acho magnífico, né? O nosso corpo humano. E aí, quando o profissional começa a entender esse padrão, ela para de lutar contra a pele e começa a entender melhor a acne adulta, melasma, hiperpigmentação. E isso vai mudando completamente os resultados. A estética do futuro, gente, eu acredito que não vai ser sobre protocolos, sabe? É sobre interpretação biológica. A gente precisa estar mais antenado, mais observadora, mais estudiosa, porque pele não é superfície, pele é o reflexo de tudo que acontece no nosso corpo, no nosso metabolismo. E talvez o maior erro que a gente possa ver na estética, né, seja silenciar esses sinais, não olhar para eles. A gente fala não ler a pele, não ouvir a pele, é mais ou menos sobre isso, né? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui. A pele fala, você acredita nisso? Eu acredito. Compartilhe esse vídeo com aquela profissional que você percebe que ela precisa entender isso. E se você gosta de conteúdo sobre raciocínio clínico, estética inteligente, regeneração cutânea, se inscreve aqui no meu canal. Me segue também no Instagram, eli.zetgarcia. E juntas a gente vai aprender a enxergar além da superfície da pele. Isso eu acho que eleva o profissional a um outro nível. Espero você no próximo vídeo e espero o seu comentário, o seu like, a sua inscrição aqui no meu canal. Um grande beijo. Até o próximo.